Perdeu porque efetivamente não jogou no segundo tempo, né? Eu não sei o que foi dito para os jogadores. De qualquer maneira, o treinador tem culpa, né? Ou pela escolha, da maneira diferente que o time se portou no segundo tempo taticamente, ou pelo desastre das mexidas que fez no segundo tempo. O time não jogou, é verdade também que tem a história do segundo gol. O gol estava em completo impedimento, mas não justifica. Você com 2-0 na frente, não é? Você não pode ter o comportamento que o Guarani teve no segundo tempo. Não é possível que os jogadores eles imaginavam que a partida estava definida. O Júnior Rocha foi muito bem no segundo tempo, voltou com alterações, o time foi para dentro do Guarani e com falhas imperdoáveis, né, Batista? E olha, viu, Edu? E olha que se não é o Kaique França, o desastre seria maior. Além dos milagres que o amigo já acabou destacando, pegou até pênalti. E depois o rebote. Então você percebe que o time voltou, parece que tomou 1 litro de garapa cada jogador do Guarani no intervalo do jogo. Completamente diferente a atitude, organização, concentração no segundo tempo. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. Então é um fato muito preocupante que a gente está chegando na 4ª partida sem vitória, com tropeços que não podem... Esse jogo, por exemplo, com 2-0 na frente, você não pode tomar virada. E nós não estamos falando aqui do Bayern de Munique, nem do Arsenal. Nós estamos falando com todo o respeito do Paysandu. Tem lá jogadores interessantes, merece todo o nosso respeito, o trabalho do Júnior Rocha, mas o Paysandu não é mais time que o Guarani. Tanto é que no primeiro tempo deu jogo, né? O Paysandu atacou, o Guarani foi para cima, mas o comportamento do time no segundo tempo é inexplicável, é imperdoável, não é? Então eu não sei o que está acontecendo, efetivamente, e vou repetir, se pela opção do treinador ou pela falta de empenho do time e não entendimento do que disse o treinador para a segunda etapa, o Hélio, nesse jogo, tem culpa. Por exemplo, vai colocar o Ralf, que está tanto tempo sem jogar numa partida pegada como essa? Por que não utilizou o Isaac, por exemplo? Por que manteve o Maranhão 80% do jogo? Então fica difícil, sabe? Colocou o Rafael no momento inadequado. Né? Tudo bem, o Carlos Eduardo ele quis preservar ou já arrumar um posicionamento para quem vai substituir o Carlos Eduardo, que tomou o 3º cartão amarelo, para o próximo jogo, mas você tem que concentrar na partida, no jogo que está realmente acontecendo. Então, Edu, eu não discuto o resultado. A derrota aconteceu porque o Guarani ficou no vestiário, não jogou bola nenhuma no segundo tempo, e eu lamento muito isso. E com certeza uma derrota deste tamanho, da maneira que foi, coloca em xeque muitas decisões do Hélio Cisenando, que eu respeito muito, mas no jogo de hoje, principalmente no segundo tempo, todas as escolhas e o comportamento do time foram desastrosas. Ninguém imaginava que fosse fácil. Eu tinha certeza que o jogo ia ser muito complicado. Mas pela competência do Guarani, a partida ficou nas mãos do time do Hélio. E no segundo tempo, o Guarani deu de presente os gols, o comportamento, o jogo e o resultado absolutamente correto. Vitória do Paysandu. Edu.